Estando na hora marcada, apresento todos os eminentes embargadores que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer sustentação oral. Declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior à aprovação dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. Gostaria de registrar um voto de profundo pesar pela morte do coronel José Ayrton de Melo, ocorrida no dia 13, foi sepultado no cemitério do Bonfim no dia 14, grande amigo do meu pai, meu amigo. Então, fazer um voto de pesar e oficiar a família enlutada. Com a nossa adesão? Adesão do Ministério Público, todos os componentes. Inicialmente, eu tenho um requerimento para adiar o processo número 11.184/12/2016, recorrente Gabriel Geraldo A1. Ele requer o adiamento desse processo em razão da incidente de uniformização de jurisprudência relativo ao J191 do Colégio TST. Eu sou o relator e defiro. Então, consulto a doutora Maristela, segunda votante, também, doutor Lucas. Então, o processo 11.184/12/2016, 53086, 41 da pauta do PJE, fica adiado até a resolução do incidente de uniformização de jurisprudência sobre a súmula 191 da SDI do Colégio TST. Senhor presidente, eu também tenho um requerimento a fazer, o adiamento do 28 da pauta física. O doutor Sebastião fez uma advertência e eu quero debruçar sobre ela com mais vagar. Perfeito. 28 da pauta. Então, nosso secretário Física. podia fazer o pregão, por favor, que se tiver algum ilustre advogado que vai sustentar. O processo ao qual a doutora Maristela se refere é o 00572-2014-066-03008, é um AP, originário da Vara do Trabalho de Manhuaçu, e tem como agravante Elaine de Carvalho Ferraz e Caixa, agravantes e Caixa Econômica Federal. Isso mesmo, doutora Maristela? É esse mesmo. Então, o processo fica adiado, né, doutora? Ou retirar de pauta? Não, fica Adiado, adiado. né? Adiado. Então, adiado para a próxima sessão. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Nós temos vários processos remanescentes da sessão anterior, mas só podemos iniciar a sessão do PJE, inclusive para julgar os remanescentes a partir do horário de cada sessão. Portanto, nós começamos da pauta física, onde há um processo adiado da sessão anterior, que é o número 655/2012-006-03-001. Já houve sustentação oral nesse processo, feito pelo Dr. Paulo de Tarso. A relatora é a doutora Maristela, o revisor doutor Sebastião, o terceiro votante, doutor Jales. Já foi feita a sustentação oral? Já foi feita a A sustentação doutora oral. Maristela já votou? A doutora Maristela é quem pediu Ah, a então- retirada, porque ela é a relatora. Com a palavra Esse eminente aí é relator. dado o 655, né? Exatamente. A única alteração que eu fiz nesse voto foi enfrentar a indenização por danos materiais, que eu não havia enfrentado. Eles alegaram em 2 linhas, eu não vi. Então, eu vou ler a minha conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor no mérito do provimento parcial para acrescer a condenação, pagamento de diferenças do fundo de garantia de todo o pacto laboral, incluído o período em que ele recebeu auxílio doença acidentária, a ser depurados em liquidação, e a fim de evitar enriquecimento sem causa, eu estou autorizando a compensação de valores eventualmente depositados na conta vinculada do autor, sob o mesmo título, podendo inclusive a comprovação dos recolhimentos ser feita na fase de execução pelas réis. Estou conhecendo o recurso interposto pela primeira ré no mérito nego-lhe provimento. Conheço ainda do recurso interposto pela segunda ré no mérito do-lhe provimento parcial para considerar como essas as horas excedentes a 8ª diária e 44 semanal, de forma não cumulativa, mantidos os demais parâmetros fixados na origem, salvo o divisor, que deve ser 220. Limitar as horas extras decorrentes da inobservância do intervalo entre a jornada, no período acobertado por cartões de ponto, aos dias em que houve concessão de intervalo inferior a 50 minutos.
reduzir a indenização por danos morais para 5 mil. Para fins do disposto do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, esclareço que a parcela deferida tem natureza indenizatória. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutor Lucas. Desembargador Sebastião, segundo votante. Aliás, revisor, desculpa. Mas eu estou de acordo. Está de acordo? Eu sou o terceiro votante. Tem impedimento, doutor Lucas, não tem? Eu imagino que sim, porque essa distribuição aqui está toda esquisita, né? A ordem da distribuição. Isso. Então, em relação ao recurso do eminente relator, ao voto da eminente relatora, eu conhecia do recurso da primeira reclamada. No recurso da reclamada Saritur, eu acolhi a prescrição, porque eu entendo que passados 2 anos, depois do término do contrato de trabalho, já ocorreu a decadência do direito de ação, que, no meu entendimento, é a parte final do inciso 29, não pode ser objeto de prorrogação de forma nenhuma. Então, acolhi a prescrição, as horas extras eu deferia, quando faltam os cartões de ponto, eu deferia pela média dos cartões, no recurso da reclamante estou de acordo, e no recurso da Transamazonas, eu acolhia também a prescrição de direito de ação. Só nesse ponto, fico vencido nesses pontos. Eu cheguei a ficar em dúvida quanto ao conhecimento, mas eu acho que aqui a situação não é tão clara, eu vou acompanhar. Vossa Excelência, eu vi no fato de convergência, né? Vossa Excelência convergiu aqui. Mas se quiser ficar vencido, fica contra o conhecimento. Não, mas aqui a situação não é tão evidente, então pode ficar. Então, só eu que fico vencido nesses pontos. O próximo? Bom, nós temos agora na pauta física o primeiro processo da lista de sustentação oral, é o número 19 da pauta. O número 19 tem 2 advogados inscritos, que são doutor Felipe Castro Moali e doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende. Processo número 19 tem como relator o doutor Jales. Sou o relator, vou diretamente à conclusão. Minha proposta de voto é de conhecer de ambos os recursos ordinário e adesivo e no mérito negar esse provimento. Estou ressalvando meu entendimento e adaptando o voto ao entendimento da torta maioria. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre advogado que fala pela IBM. Então, a senhora tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator e desembargadora revisora, bom dia, demais componentes da turma. Primeiramente, a recorrente requer prazo para a juntada do subestabelecimento, excelência. 5 dias, doutor, é suficiente? 5 Sim, dias. muito obrigada. No caso, a recorrente sustenta que a ausência de fundamentação por enquadramento sindical dos seus empregados nos SINDADOS. Como se disse, o enquadramento sindical dos empregados se dá pela atividade econômica preponderante do empregador. E a atividade econômica preponderante da IBM é o comércio de produtos, quais sejam equipamentos e programas, de forma que a prestação de serviços de processamento de dados converge para a atividade principal, que é o comércio, nos termos do parágrafo 2º do artigo 581. Assim, ela insiste que seus empregados são representados pelos sindicatos dos empregados no comércio de Belo Horizonte e não pelos SINDADOS. Requer, assim, que seja provido o recurso, que pese o voto do eminente desembargador, que seja provido o recurso para afastar a aplicação das normas coletivas firmadas pelos SINDADOS e, consequentemente, que sejam afastados os direitos nelas previstos de reajustes salariais, adicionais noturno e de hora extra, PLR e auxílio alimentação. Quanto à jornada de trabalho, a recorrente também não pode se conformar com a sentença que invalidou o sistema de controle de ponto por exceção, adotado de acordo com as portarias 1120 de 95 e 373 de 2011, que facultam a adoção de sistemas alternativos de controle de jornada. Assim, ela requer a validade dos cartões de ponto por exceção e, ainda que mantida a sentença, ela
argumenta que existe apenas uma presunção da veracidade da jornada declinada na exordial, que foi elidida por outros meios de prova. No caso, o recorrido confessa que registrava todas as horas extras, restringindo a controvérsia ao pagamento das mesmas, que deve ser verificado através dos contra-cheques juntados aos autos. Já as testemunhas da recorrente, da empresa, são uníssonas ao afirmar que a equipe do reclamante trabalhava de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, com 2 horas de almoço, que ele nunca trabalhou aos sábados, domingos nem feriados, e que eventuais horas extras eram lançadas no sistema e encaminhadas pelo RH para pagamento. Para o RH para pagamento. A testemunha do reclamante, por sua vez, nada falou sobre a jornada dele. Ela não soube falar com relação ao horário de almoço, não soube informar sequer que se ele trabalhava home office, não soube precisar os horários de chegada e saída do reclamante e nem se ele trabalhava em escala de plantão. Portanto, a prova documental, corroborada com a prova testemunhal, não autoriza o reconhecimento de jornada tão extensa, de segunda a sexta, de 8h15 às 22h15, e em 3 sábados e domingos por mês, e nos feriados, de 8h15 a 17h15, com apenas 35 minutos de intervalo entre a jornada, o que gerará um enorme número de horas extras que a reclamada jamais exigiu do reclamante. Especificamente, excelências, chamo a atenção de vossas excelências pelo seguinte: o reclamante na exordial, ele fala que ficou em período de bench de janeiro de 2013 até a sua dispensa em 25 de março, no caso, quase 3 meses. E ele confessa no depoimento pessoal dele que durante 2 meses ele ficou sem fazer horas extras. Ele fala categoricamente, não fez horas extras durante o período de bench. Então, pelo menos com relação a esse período de bench, em que o reclamante fala na inicial que ficou em casa, aguardando o novo projeto, que não estava alocado em nenhum projeto, que inclusive ele pede até dano moral por causa disso, e no depoimento pessoal dele ele afirma que não fez horas extras nesse período, que esse período de janeiro de 2013 a março de 2013, que é quase 3 meses, seja decotado da condenação. Então, a recorrente espera que seja dado provimento ao seu recurso em relação ao enquadramento sindical, em relação às horas extras para redução sensível do número de horas, ou pelo menos esse período de 2 meses em que ele confessa que não fez horas extras. E, com relação ao recurso do reclamante, ela requer que não seja provido, porque se trata de divisor e ele pede divisor 200 e foi negociado com o tratado divisor 220. Obrigada. O ilustre procurador do reclamante. Bom dia, excelentíssimos desembargadores e demais presentes. O recurso ordinário do reclamante versa exclusivamente sobre o divisor que foi decidido para a apuração do valor das horas extras. O reclamante pediu a aplicação do divisor 200 e na sentença decidiu-se pela aplicação do divisor 220. É que no contrato de trabalho do reclamante, a jornada prevista é de 44 horas semanais, mas serão 8 horas diárias, está especificado nessa cláusula, e 4 horas em caso de necessidade de serviço eventual. Ou seja, o próprio contrato de trabalho prevê que 4 das 44 horas serão em necessidade de serviço eventual. De modo que a jornada ordinária seria 8 horas diárias, 40 horas por semana. Então, se a jornada é 40 horas por semana, o divisor aplicável é o divisor 200, pede provimento ao recurso. Bueno. Depois da sustentação oral, em relação ao recurso ordinário da reclamada, no enquadramento sindical, eu ressalvei meu entendimento, porque a IBM é uma empresa de porte internacional conhecida, então é fato de conhecimento público. E, na verdade, o que ela faz é vender computador e programa de computador. Por essa razão, eu entendo que, pelo menos no Brasil, a atividade econômica preponderante dela é o comércio. Por essa razão, dava provimento. Mas, normalmente, a egrégia turma tem acolhido o entendimento em contrário, que seria, no caso, o reclamante prestava serviço nessa atividade de programas, etc. Então, ela tem acolhido, nesses casos,
a convenção coletiva dos sindados. Em relação às horas extras e reflexos, matéria comum, essa marcação do ponto por exceção, o Ministério do Trabalho tem uma portaria que dá validade a esse tipo de marcação. A jurisprudência do Polêmico TST está em sentido contrário. Eu entendo que nesse caso, principalmente no caso de pessoas que trabalham com programa de computador, etc., pessoas de nível cultural elevado, eu não vejo nenhum problema. Então, acolhia esse ponto por exceção também. Estou ressalvando meu entendimento nesse ponto. Mas a jurisprudência da egrégia turma, estou transcrevendo aqui julgamentos do Polêmico TST, inclusive um do excelentíssimo desembargador Lucas Vanucci Lins, em sentido contrário. E em relação ao divisor, o reclamante foi contratado 44 horas, é o contrato que consta da sua CTPS, de forma que essas 4 horas trabalhar quando houver necessidade estão previstas. Então, por essa razão, estou mantendo o divisor de 220 horas. Esses são os fundamentos do meu voto. Matéria de fato, doutora? Matéria de fato. Com relação à confissão, excelência dele, nos últimos 2 meses ele não fez horas extras. Essa parte eu até não analisei em detalhe aqui, não, mas eu vou analisar depois e até vou adiar o processo, a conclusão do julgamento para a próxima sessão, só em relação a esse ponto. Se tiver mesmo, aqui no voto não consta, mas se tiver mesmo a confissão, nesses 2 meses, o ilustre advogado reclamante quer esclarecer esse ponto? Não? Se tiver mesmo, aí eu concluo na próxima semana. Então, essa é a minha proposta de voto. Colho o voto da desembargadora Maristela. Vou até para vocês que eu vou aguardar. Vai aguardar. Desembargador Lucas. Então, a conclusão do processo fica adiada para a próxima semana. A senhora falou o nome desse período, eu não entendi direito. Está no depoimento do reclamante. É o período de bench. É o seguinte, o reclamante estava trabalhando num projeto. Acabou esse projeto. A empresa não demite de cara, porque ela está negociando outros projetos. Perfeito. Então, ele fica em casa, ele fica fazendo cursos, se preparando para o próximo projeto. Mas ele não faz horas extras nesse período. Perfeito. Eu vou examinar esse tema com detalhe, que não está bem esclarecido aqui no voto. Então, ficou adiado para a próxima sessão. Os ilustres advogados já ficam intimados. E na próxima sessão a gente conclui o julgamento. Eu sempre entro aqui. Próximo. Bom, nós temos um processo de fora da região, aliás, 2, de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem preferência regimental, não foram apregoados antes, porque o advogado também estava fazendo sustentação oral à distância em outra das turmas que tem sessão hoje. Então, agora, eu peço ao meu colega da técnica que faça o acesso a Juiz de Fora, ok? E nós vamos ao processo número 3 da pauta física, é o segundo da lista de sustentação oral, que tem como advogado inscrito e presente em Juiz de Fora, Dr. Paulo Roberto Bacaglini. Quem é o relator desse feito é o Dr. Sebastião, número 3 da pauta. O ilustre advogado está nos ouvindo? Estou sim, excelência. Pois não. O eminente relator, desembargador Sebastião Geraldo, pela sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou propondo conhecer do recurso do reclamante e parcialmente do recurso reclamado, mas estou negando a provimento a ambos os recursos. Minha proposta é de voto. Pois não. O eminente relator está negando provimento a ambos os recursos. O ilustre advogado quer fazer a sustentação oral? Então, excelência, eu queria fazer um requerimento. Pois não. Se o senhor me permite. Perfeito. O item 10 da pauta do PJE é uma sustentação oral idêntica à que eu vou fazer agora. Então, eu queria ver a possibilidade de realizar uma sustentação só, por celeridade processual, para ambos os processos. Perfeitamente. O senhor sabe quem é o relator desse outro processo? Infelizmente não, excelência. Então, perfeitamente, doutor. O senhor quer fazer a sustentação, tem a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, componentes dessa sessão, demais presentes, meus cordiais cumprimentos. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviços. Temos que, nesse caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular. Inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sessão de ação civil pública e declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando-se o que prevê o artigo 25 da Lei 8.987,
11.095, a Lei dos Eletricitários, dando efeito a erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Esse Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a ação civil pública. A 9ª turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia da sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregado da recorrente. Assim, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnando-se pelo seu provimento. Obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, essa matéria já foi apreciada várias vezes, e tanto que foi adotada aqui uma tese jurídica prevalecente número 5, que eu transcrevi no voto. Estou entendendo, conforme consta do laudo pericial, que a matéria estava ligada à atividade fim, que era a instalação de novas linhas de distribuição, instalar e remover cabeamentos, postes, cruzetes, isoladores, suporte de iluminação, chaves, seccionadores e transformadores. É aquela discussão que está na ordem do dia aí sobre os limites da terceirização, mas o tribunal nosso, o pleno, fixou a tese jurídica prevalecente, que eu estou aplicando e por isso que, em síntese, eu mantenho a minha proposta de voto. Pois não. Eu sou o revisor. Aqui, eu lembro a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência anotou no cabeçalho os mesmos, faltou o nome da Eletro Santa Clara, os mesmos da Eletro Santa Clara. Mas eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência exatamente por essas razões. Nós esperávamos que o STF, Supremo Tribunal Federal, definisse essa matéria, mas o julgamento foi adiado e, por enquanto, o que prevalece é o entendimento do Polênico TST nesse sentido. Meu entendimento é outro, mas, por enquanto, eu estou seguindo a jurisprudência do Polênico TST e deste egrégio tribunal. Então, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência e colho o voto terceira votante desembargadora Maristela. Só um minutinho, que eu abri o... De acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. Indago da nossa secretária se nós já temos condição de julgar o número 10. Sim, está na tela já, doutor. Sessão do 10 da doutor pauta. Jales, às 9h13 do PJE, sessão do doutor Jales do PJE, às 9h13. O processo em questão é o número 10 da pauta, para o qual o doutor Paulo já fez a sustentação oral. Trata-se do 10.219.36.2016.503.0056. Um minutinho que caiu a minha ligação aqui. E a conclusão é a mesma. A matéria é exatamente a mesma? Mesmo. Você quer que eu leia a conclusão? Não, já estou conseguindo. Conexão. Já estou chegando à segunda turma. Eu até prefiro, enquanto abre aqui a tela, se Vossa Senhoria puder fazer o favor. Pois não. A conclusão do voto que tem como relator o doutor Jales conheço de ambos os recursos ordinários, salvo quanto à pretensão de exclusão da multa por embargos protelatórios, por falta de interesse jurídico, e no mérito nego-lhes provimento. A sustentação do ilustre advogado já está valendo para esse processo. Ele falou que sim. Doutor? Sim. Sim, né? Sim. Minha proposta de voto, essa matéria é a mesma, as razões são as mesmas. Existe aqui também um recurso do reclamante quanto aos honorários advocatícios, mas também a matéria já simulada nesse egrégio tribunal e nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal que impede discussão nesse ponto. Então, estou conhecendo de ambos os recursos, salvo quanto à multa por embargo protelatório, porque não existe, não foi aplicada essa multa e no mérito estou negando provimento. Segundo revisora, desembargador Maristela. Também de acordo.
Terceiro votante, desembargador Lucas. De acordo. A unanimidade, então, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Excelências, nós não temos mais advogados inscritos e presentes para a sustentação oral dos processos físicos. Vamos, portanto, para a sustentação oral no PJE. Começamos com a sessão de 9 e 10 do Dr. Sebastião. O primeiro processo no qual houve inscrição é o 49 da pauta. Inscrição feita pelo Dr. Júlio César de Paula Guimarães, Bahia, pela recorrente reclamada. Número 49, pauta do Dr. Sebastião. 49. É o primeiro aí da lista. Primeiro da lista de sustentação oral. Eminente desembargador relator. Senhor presidente, minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso da reclamada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários periciais para R$ 1.800, valor já adiantado pela reclamada ao perito. Estou mantendo a sentença, quanto mais por seus próprios jurídicos fundamentos. Minha proposta de voto. O ilustre advogado fala pela reclamada. Exato. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimentou os demais integrantes da egrégia turma, no presente caso, com a devida vênia ao voto, a proposta de voto do ilustre relator, requer inicialmente seja acolhida a preliminar de julgamento extrapetita, haja vista que o pleito do reclamante é apenas de reintegração, tendo sido deferido pelo juízo de primeiro grau a indenização substitutiva ao período de estabilidade. Caso não seja acolhida essa preliminar, passando-se ao mérito, entende-se que melhor sorte não tem o reclamante, merecendo a acolhida integralmente o recurso ordinário da reclamada. No caso em tela, foi emitida CAT, mas não pelo empregador, mas sim pelo sindicato da categoria. Até aí, obviamente, nenhum problema. No entanto, esse documento não é hábil, com a devida vênia adesão de primeiro grau, a comprovar a existência de doença ocupacional. O próprio documento, a própria CAT, diz que se trata de doença degenerativa. Esta também é a conclusão do perito oficial no item 9 do seu laudo pericial, ao qual pede-se vênia para transcrever. Ele diz o seguinte: o nexo causal entre as lesões e o evento acidentário, a nosso ver, não se realiza na medida que o quadro analisado do autor apresenta complicações inerentes à doença degenerativa, a espondiloartrose. Ou seja, ele ratifica no seu laudo pericial que se trata de doença degenerativa. Mais adiante, também no seu laudo pericial, ele afirma que esse tipo de moléstia acomete mais de 80% da população e é assintomático. Como pode, posteriormente, então, o ilustre perito afirmar que se trata, que o trabalho também contribuiu para aquela doença? Não há nenhuma evidência nos autos, muito pelo contrário. Diga-se de passagem que o trabalhador esteve, de fato, afastado pelo INSS, mas o órgão previdenciário não deferiu a ele o auxílio na modalidade acidentária, mas sim na modalidade comum, porque justamente comprovou que não tem nenhuma origem ou contribuição pelo seu labor. Então, diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso ordinário da reclamada, a fim de julgar improcedente o pedido de reintegração ou da indenização substitutiva. E, por fim, diga-se de passagem que o reclamante não preencheu os requisitos do artigo 118 da Lei 823 de 91. Haja vista que não esteve em gozo de auxílio-doença acidentário, como dito já da tribuna. E também não se aplica o entendimento consubstanciado no item 2 da súmula 378, que prevê que, se a doença ocupacional surgir posteriormente à extinção do vínculo contratual, ainda assim ele tem direito à estabilidade ou à indenização substitutiva. No caso, é incontroverso nos autos que a doença surgiu no curso do contrato de trabalho, tendo ele, como dito também da tribuna, ficado afastado das suas atividades laborativas. Diante do exposto, requer provimento do recurso ordinário. Eminente relator. Senhor presidente, primeiramente precisa registrar aqui que não se trata de indenização por acidente do trabalho. Nós estamos discutindo aqui a questão da garantia de emprego do período estabelecido por norma. Eu fiz análise da sentença e, nesse ponto especificamente, estou concordando com os fundamentos da sentença que eu os conferi, porque
o perito menciona, primeiro que houve uma emissão da CAT não pela empresa, houve uma emissão posterior pelo sindicato. Mas, além disso, no laudo médico, o perito constatou que o autor apresenta lesões na coluna cervical e lombar de caráter permanente de natureza degenerativa, caracterizando a espondiloartrose. Mas, prosseguindo, ele diz o seguinte: não há relação causal, mas existe uma concausalidade com o trabalho. E lá nos esclarecimentos, ele menciona, apesar de não ter sido ocasionado pelo trabalho, as patologias tiveram seu fenômeno álgico por ela desencadeado, sendo por isso incapacitante naquele momento. Então, aqui se trata de concausa, e como para a Previdência a percepção da concausa é mais alargada, porque é um INSS, não há o rigor de caracterização para fins da reparação civil, que não está em discussão aqui, reparação civil. Então, entendo que pode ser feito esse reconhecimento da concausalidade e o período não é grande, por isso que estou entendendo que a sentença está correta, só estou procedendo uma redução do valor da indenização. Apesar da bem elaborada sustentação, eu mantenho a proposta de voto. Eu sou o segundo votante e aqui nós ficamos naquela dificuldade de sempre. Todo mundo sabe que com o passar do tempo a coluna vertebral sofre e todos nós já temos ciência disso. Acontece o seguinte, que aqui a gente depende da conclusão do laudo pericial médico, que é uma matéria técnica. No caso aqui, como bem acentuou o eminente desembargador relator, nós não estamos dando indenização por doença do trabalho. Nós estamos reconhecendo que naquele momento que ele foi despedido, ele não poderia ser, porque estava padecendo dessa doença. E o médico diz que há uma concausalidade. Então, aqui nós ficamos naquela dúvida de sempre. Então, por essa razão, havendo dúvida, eu aplico o princípio da proteção e acompanho o eminente relator. Olho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Também acompanho, senhor presidente. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Obrigado, Bom dia, doutor. Próximo. Nesta mesma sessão, o processo seguinte é o número 25, 10.899/59/2015, que tem como advogado inscrito e presente o Dr. Vitor Luiz Menezes de Andrade, que fala pelo recorrente reclamante. Então, no 25 da pauta, o doutor Sebastião continua como relator e vai anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou propondo conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento. Negar provimento. O eminente advogado fala pela reclamante, também é recorrente, excelência? Pelo reclamante? Pelo reclamante. Então, o senhor tem a palavra. No caso aqui, excelência, os pontos que eu tinha a destacar mais importantes eram mais em relação às contrarrazões da reclamante, no sentido de que ficou robustamente demonstrado o vínculo empregatício e consequentemente, a questão das diferenças salariais. Então, eu peço que seja acompanhado o voto do eminente juiz relator. Pois não. O eminente relator? Como ele disse, o ponto principal era no recurso da parte contrária, que não compareceu, e eu estou mantendo a decisão. É uma pessoa contratada para dar apoio jurídico na gestão de uma obra. Eu entendi que a sentença decidiu com prudência, já que está atendendo o interesse dele, eu mantenho o voto. Bueno, eu sou o segundo votante, estou de acordo com Vossa Excelência no recurso da reclamada, estou de acordo. No recurso da reclamada, eu peço, Vênia, que eu tenho uma divergência, porque são serviços especializados de consultoria, contrato firmado entre pessoas jurídicas. Então, nesse ponto, eu aplico a lei aqui, entendo até que a Justiça do Trabalho não tem competência para declarar a nulidade desse contrato, nem do contrato de social do qual a reclamante faz parte. Aqui eu dava provimento, não reconhecia a relação de emprego. Essa é a minha divergência. Colho o voto terceiro votante, desembargadora Maristela. Bom, estou acompanhando o voto do seu relator, porque o próprio preposto, ele confessou que a reclamante analisava o diário de obra, que era confeccionado pelo engenheiro, e, além do mais, ela trabalhava internamente. Não era aquela advogada que trabalhava em seu escritório. Ela trabalhava internamente e ela fazia, inclusive, serviços administrativos. Por conta disso, eu estou acompanhando. Apesar de ter sido contratada, sob a roupagem de pessoa jurídica, ela
prestava serviço pessoal e internamente. Acompanhe, senhor relator. Então, proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. É o resultado que fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Eu fico vencido na relação de emprego, já está marcado aí. Próximo. Nós vamos agora à sessão de 913, que tem o doutor Jales como relator. Há dois processos em que o doutor Rogério Andrade Miranda fará a sustentação oral. O primeiro deles é o 28 da pauta, trata-se do processo 10.579-73-2015, 5030098. Desculpe eu perguntar, mas estava olhando aqui. O processo número? 28. 28. Não é só a coluna que sofre, a memória também sofre. 28. É o primeiro ali do... A coluna está até muito boa. A coluna tem jeito, o resto é mais complicado. Nem me diga. É o recurso de Antônio Rodrigues da Silva contra a edição de distribuição express limitada. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. O ilustre procurador... Poderia guardar o primeiro voto de divergência? Perfeitamente. Segunda, votante desembargadora Maristela. Não, sem divergência. Sem divergência. Terceiro, votante desembargador Lucas. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. O seguinte, na listinha do PJE, é o 39. 11.083-44-2015. Doutor Rogério permanece na sustentação oral. 39. Aliás, é o segundo, aqui também, né? Por isso que eu pus... Isso. Aqui. 39. Ronaldo Magno de Fátima, Transporte Fátima Limitada, recorridos mesmo, e White Martins Gases Industriais. Voto longo. Vou diretamente à conclusão. Problema aqui. O senhor tem todo o voto aí? Tem, né? Eu tenho. Não, tem. Não, peraí, não sei se eu tenho. Não. Rejeita a preliminar de inadmissibilidade parcial, conheço de ambos os recursos ordinários e no mérito. Dou provimento parcial ao apelo da reclamada para 1. Determinar que na apuração da duração da jornada de trabalho seja utilizada a média aritmética daquela informada nos relatórios e folhas de rotas anexadas ao processo. 2. Restringir o cálculo adicional de periculosidade ao valor do salário estrito sensu. Do provimento parcial apelo do reclamante para determinar que na apuração do valor das horas extras, deferidas pela falta de concessão regular do intervalo entre a jornada, seja adotado o valor integral, hora normal mais o adicional, excluída nesta parte a aplicação da súmula 340 do Coleno TST. Mantido o valor optado da condenação, que ainda é compatível. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente, relator, demais componentes dessa igreja turma, senhor representante do Ministério do Trabalho, secretária, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Eu só rogaria, inicialmente, que os demais votantes acompanhassem o voto do nobre relator, com exceção no item em que a gente discute a respeitável sentença. Ela entendeu de que as folhas de rota não teriam o condão de demonstrar o início da jornada de trabalho. E por esta razão ele deferiu 30 minutos anteriormente para procedimentos de uniforme, bafômetro, esse tipo de atividade, e 30 minutos ao final dessa atividade. O nobre relator ele está negando provimento ao recurso da empresa nesse aspecto, mas com a devida vênia, nós rogamos inclusive a ele próprio que modifique o seu entendimento por uma razão muito simples. O processo é físico, a gente não consegue mostrar aqui aquela folha de rota, mas quando se abre aquela folha de rota, existe na mesma dois ícones, dois itens, que diz check-in e check-out. Naquele item que é preenchido pelo próprio reclamante, ele coloca à mão a jornada de trabalho de que ele iniciou a jornada e o término daquela jornada de trabalho. À mão, ele mesmo é que coloca. O juiz entendeu de que a prova testemunhal teria comprovado que aquilo não era lançado. Aí eu pergunto a vossas excelências, nós, ao demonstrarmos essa prova documental, escrita à mão pelo reclamante, ela tem impresso a previsão de início da jornada do funcionário. E por uma incrível coincidência, o que ele coloca à mão, na maioria das vezes, na regra geral,
são exatamente esses 30 minutos anteriores e posteriores. Então a folha vem impressa com uma jornada e à mão o funcionário coloca que ela se iniciou quase em todas elas 30 minutos antes e terminou 30 minutos depois. E esse cálculo, esses 30 minutos lançados à mão, eles foram inseridos para cálculo da jornada de trabalho. Então, somente nesse item, nós rogamos mais uma vez ao nobre relator que efetivamente está demonstrado pela própria prova documental, a CCT, ela é expressa. O funcionário ele é responsável por esse controle de jornada. Se ele está lá, ele chegou e lançou, não há por que se concluir que ele teria, além daqueles 30 minutos que ele lançou, outros 30, até mesmo porque isso não faz parte da inicial. Ele alega expressamente que seriam 30 minutos e é o que consta naquele documento. Então, rogamos que seja revisto nessa parte e dado provimento também nesse aspecto ao recurso da reclamada. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado pela atenção. Não. Aqui consta do meu voto que, como decidido na sentença, não só havia possibilidade, quer dizer, o juiz acolheu os controles de jornada, mas a reclamada cumpriu apenas em parte esse ônus ao apresentar os relatórios de viagem e folhas de rota, nos quais estão anotados o horário de trabalho e a concessão dos intervalos. Eu dou os exemplos aqui. O exame desse documento permitiu a conclusão da existência de registro idôneo da jornada pelo meritíssimo juiz Acó. Assim, ao contrário do alegado pelo obreiro, essa prova documental deve ser considerada. E eu não estou vendo aqui, além do mais, depoimento da testemunha. Apesar de ter alegado que o caminhão tinha computador de bordo equipado com teclado, possibilitando a troca de mensagem, né? No depoimento pessoal, o reclamante admitiu que o caminhão não tinha teclado para comunicar macro. O caminhão não tinha sirene para determinar a contínua, não é possível. Mas o senhor está dando provimento, eu estou entendendo, está dando provimento. Não, essa parte sim. É porque tem uma parte, posso falar? Os minutos residuais. Posso me manifestar? Eu não vi, doutor, essa condenação na sentença, eu não estou vendo aqui no meu voto. Mas, por essa razão, eu vou adiar também o julgamento para a próxima semana, que o senhor levantou essa questão, que teria havido essa condenação. E no meu voto aqui está mandando aplicar as folhas de ponto. Vossa Excelência, doutora Maristela, como revisora, viu esse detalhe aí que eu também não estou vendo. Não, porque esse aqui. voto é antigo, esse voto foi adiado, que é do IUD. Teve sobrestado. Foi sobrestado, é de julho. Minutos residuais. Eu vou fazer o seguinte. É melhor dar uma analisada. Eu vou verificar só esse caso dos minutos residuais, que o doutor Rogério levantou da tribuna. Inclusive, na sentença, no recurso, a gente cita os exemplos, né? Os meses, dos dias. A sentença deu 30 minutos antes e 30 Na depois. sentença tem a condenação dos minutos residuais. Então eu vou analisar esse ponto com mais detalhe, porque realmente eu não estou me lembrando muito bem do caso, porque já tem bastante tempo. Então eu vou adiar o julgamento para a próxima sessão. Doutora Maristela quer antecipar o voto? Não, doutor não Lucas? Para a próxima, né? Então a conclusão fica adiada para a próxima semana, já com sustentação Qual oral. o dia? E na próxima semana, 22. na próxima semana nós concluímos o julgamento. Gente, um bom dia, prazer. Bom dia, doutor. Próximo. Nós vamos agora à sessão de julgamento da doutora Maristela, às 9h16 horas. Já podemos. 9h16. Começamos com um processo que foi adiado da sessão anterior. A doutora Gabriela está presente para assistir ao julgamento. É o primeiro da lista do PJE e da lista de sustentação oral do PJE, processo 41. 12.162.29.2015.503.0087. Esse processo, doutora Maristela, já anunciou a proposta ou ainda não? Eu apresentei mais uma opção, mas a minha opção é a primeira. Então, doutora, pode então anunciar a sua proposta de voto? Bom, estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela Ré, no mérito estou dando-lhe provimento para absolvê-la da condenação imposta na origem. Ficam invertidos os ônus das sucumbências, custas pelo reclamante isento no importe de R$1.000, calculadas sobre 50 mil, valor atribuído à causa. A ilustre advogado fala pela reclamada ou pelo reclamante? Reclamante. Pela reclamada? É. A senhora guardaria o primeiro voto divergente? Por favor. Pois não, doutor Lucas, o segundo votante. Doutor Sebastião, o terceiro votante. Eu analisei as duas opções, eu acho que essa aqui é mais justa em razão das circunstâncias da obra, do encerramento, das dificuldades. Não foi uma dispensa em retaliação por ser membro da CIPA. Eu estou acompanhando também a relatora. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora.
Próximo. Seguindo a lista do PJE, nós vamos agora para o processo número 8, porque ele tem como advogada inscrita e presente a doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida, que fala pela recorrida reclamada. É o 10.406/93/2015. Oito da pauta, doutora Maristela. Isso. Cláudio Oliveira e Fundação de Ensino e Tecnologia. Doutora Maristela, com a palavra para anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento. A ilustre advogada fala pela recorrida, excelência. recorrida. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Evidente. Doutor Lucas, segundo votante. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Também de acordo, o próprio reclamante reconheceu que havia diferença nas funções. De acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. Obrigada. Bom dia, doutora. A doutora continua conosco. O processo seguinte da pauta, que é o número 9, também terá como doutora Cristiana como quem fará a sustentação oral. Trata-se do 10.422/05/2016. João Carlos dos Santos, recorrida Fundação. Doutora Maristela, anunciando sua proposta de voto, por favor. Bom, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, também negando-lhe provimento. Doutora, nesse caso, como tem divergência, a senhora já pode fazer a sua sustentação oral, por favor. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, desembargadora relatora, demais componentes da turma. Nessa reclamação trabalhista, são 3 os pontos, os pedidos do reclamante. A gratificação de atividade, que já foi, inclusive, a mesma questão do julgamento anterior, indenização por danos morais, tendo em vista as condições de trabalho dele no aeroporto municipal, e uma indenização também em face de uma suposta dispensa discriminatória. Se a senhora me permitir, a divergência é só na indenização por dano moral e dispensa discriminatória. Então, se a senhora quiser restringir só isso, se houver depois alguma coisa, eu torno a voltar a palavra para a senhora. Perfeitamente. Com relação ao pedido do reclamante de indenização por dispensa discriminatória e uma possível reintegração no emprego, a reclamada ela comprovou, por meio de documentos, que o que aconteceu foi, na verdade, a terceirização dos serviços de vigilância, o que é perfeitamente aceito pela súmula 331 do TST. Houve farta prova documental a esse respeito, e o reclamante, no depoimento dele, ele reconhece que mesmo vigias que entraram com uma reclamação anterior, pleiteando adicional de periculosidade, foram mantidos no emprego, ao passo que outros, dentre eles o reclamante, foram dispensados. Então, em face dessa confissão do reclamante nesse sentido, fica evidente que não houve nenhuma dispensa discriminatória ou em retaliação ao ajuizamento de ação anterior, tendo em vista que, primeiro, houve a terceirização dos serviços, e segundo, como o próprio reclamante reconhece, outros vigias que também ajuizaram a ação anterior continuaram prestando serviços à reclamada. E também ele complementa que houve vigias que foram dispensados e que não haviam ajuizado nenhuma reclamação anterior. Por isso, tendo em vista que não houve, além da prova documental e da confissão do reclamante, não houve qualquer outra prova testemunhal a esse respeito, pede à reclamada que seja mantida a sentença de primeiro grau, que julgou totalmente improcedente a ação. Doutor Sebastião, a divergência de Vossa Excelência em relação às condições de trabalho, não é isso? Não. É discriminatório? Então, não. Com a palavra eminente relatora. Bom, no depoimento do reclamante, nem ele sabe o motivo que ele foi dispensado. Fica parecendo que isso é invenção de advogado da Taverna. Porque se nem ele sabe por que ele foi dispensado, como é que eu vou falar que a dispensa é discriminatória? Né? E ele confirma que foi terceirizado. Parece que houve uma terceirização parcial, porque tem alguns vigias que continuaram. E no depoimento dele, ele fala que no mesmo dia que ele foi dispensado, outros vigias também o foram. Que após a dispensa, houve contratação de vigias por meio de empresa terceirizada. Que nenhum dos vigias dispensados foram contratados por meio de empresa terceirizada. E que houve vigias dispensados que não entraram com a ação contra a reclamada. Então, parece que a dispensa
foi mais ou menos parcialmente massificada, né? Então, eu não vislumbro dispensa discriminatória, por conta disso eu estou mantendo a sentença. Foi não. Desembargador Lucas, o segundo votante. Também pelo mesmo motivo, entendendo que não foi demonstrada essa discriminação, estou acompanhando, pedindo vênia, vai acompanhar a relatora. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Eu vou ficar vencido porque se houve o ajuizamento da reclamação e logo em seguida foi dispensado e outros continuaram trabalhando, a presunção é que haja essa discriminação. Então, eu fico só vencido. Perfeito. Então, por maioria, prevaleceu o voto da eminente relatora, vencido em parte o desembargador Sebastião Geraldo apenas quanto aos danos morais por dispensa discriminatória. Esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia. Próximo. Enquanto aguardamos o Dr. Hegel Boson, que está em outra turma fazendo sustentação oral, vamos adiantando a pauta do PJE. Vamos ao processo número 3, seguindo a lista. É o 10.245.71/2015. Quem fará a sustentação oral é o Dr. Vitor Ricardo Bering Braga Júnior. 3 da pauta. Recorrente a Adabile Marinho de Souza, Adabile, e recorrido da Universidade Federal, etc. Doutora Maristela é relatora e vai anunciar sua proposta de voto. Estou determinando que se registrem os advogados doutora Matilde de Rezende Egg, doutor Leonardo Fazito Rezende Pereira da Silva, como procuradores do reclamante, conforme requerido na petição de D. 3B 2789D. Estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário da reclamante, arguída pela primeira ré. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante pelas 3 reclamadas. No mérito, estou negando o provimento ao recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba. Provejo parcialmente o apelo da segunda reclamada, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para determinar que, caso a execução se volte contra esta, deverão ser aplicados juros de mora nos modos estabelecidos no artigo 1º-F da Lei 9494/97. Estou também provendo parcialmente o recurso do autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, pelos créditos reconhecidos ao autor nessa demanda. O ilustre procurador fala pela FUNEP, primeira reclamada. Pela primeira reclamada. O senhor tem a palavra, doutor. Quanto a... Eu vou me limitar ao recurso ordinário da primeira reclamada. Bom dia, senhor desembargador presidente, demais desembargadores que acompanham essa igreja turma, colegas aqui presentes, representantes do parquê e serventuários. Bom, gostaria de chamar a atenção primeiro pelo adicional de insalubridade, uma vez que ele foi deferido em grau máximo nos períodos em que seria deferido o grau médio. Foi deferido em grau máximo sob a alegação de que ela teria contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. No entanto, se a gente analisar a unidade hospitalar, ela tem apenas 2/4 destinados ao isolamento, conforme o ID 6312D10. E ali também no laudo pericial descreve as funções da autora. E dentro dele ali, se a gente olhar detidamente, vai ver que não tem esse contato. Uma análise mais detida ainda dos autos, analisando as escalas de serviço carreadas aos autos juntos com a defesa, podemos citar aqui como exemplo a escala de março, maio, junho, julho, dentre várias outras. Nota-se que ela poderia até mesmo adentrar as áreas de isolamento. Contudo, é especificado que ela não tinha contato pelas funções que ela fazia com esses pacientes alocados nesses setores com, teoricamente, doenças infecto-contagiosas. Eu falo teoricamente porque esse setor também era utilizado para pessoas com pós-operatório, que não necessariamente, pessoas com leucemia, doenças não necessariamente infecto-contagiosas. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção também é quanto ao dano moral de R$2.000 que foi deferido, sobre a alegação de que ela sofreu o dano moral, pois quando reclamavam do excesso de serviço, eram ameaçadas que seriam dispensadas. Ora, o patrão questionar quanto que o trabalho é feito daquela forma, que sim, existe um excesso de volume, face à necessidade da entidade hospitalar, entendo eu que é uma exacerbação, até quanto à interpretação do que falado. Olha, o trabalho é dessa forma, se não estiver satisfeito,
existem outras alternativas, no sentido de, se a senhora quiser, a senhora pode se demitir. E outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que a testemunha apontada, ela não tem essa isenção de uma testemunha. Ela foi contraditada, ela tem ação contra a empresa, ou seja, ela não tem a imparcialidade necessária quanto à matéria de dano moral para mostrar e realizar a prova nesse sentido. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Foi não. Eminente relatora. Eu vou começar pelo dano moral, que está na ordem aqui do recurso. Sim. Bom, em relação ao dano moral, a testemunha única, Cristina, ela afirmou que quando reclamavam do excesso de serviço, eram advertidos que ou faziam o trabalho ou iam ser dispensados. Que no corredor ficavam cerca de 20, 30 pacientes sob a responsabilidade de 2, no máximo 3 técnicos, que a reclamante também trabalhava prestando atendimento a esses pacientes do corredor. E ainda tinham que ajudar no setor de isolamento e enfermaria nos momentos de troca e mudança de decúbito. Então, se a reclamada quisesse se contrapor a isso, ela teria também arrolado testemunha, né? Então, o juiz valorou o depoimento da testemunha e, em regra, a turma confirma a valoração feita na primeira instância, porque o juiz tem mais contato direto com as testemunhas, podendo aferir, né, com mais certeza e segurança a veracidade ou não do depoimento. Então, eu estou confirmando a valoração feita na origem e entendo que se uma enfermeira que trabalha nesses hospitais sabidamente lotado, que as condições de trabalho são ruins, e se ela reclama, ainda é advertida de ser dispensada, isso para mim causa sofrimento moral passível de reparação civil. Então, eu estou mantendo. E o valor arbitrado parece-me que foi R$2.000, eu estou entendendo que ele foi consentâneo com o dano e a ofensa. Em relação à insalubridade, o perito compareceu ao local de trabalho, ouviu informantes e concluiu que ela trabalhava, inclusive no setor de isolamento. Ademais, a testemunha Cristina falou que cerca de 8 ou 9 técnicos trabalhavam no setor de isolamento, embora apenas um recebesse pagamento diferenciado. E que só após um certo período é que a reclamada passou a remunerar esse adicional para os demais empregados. Então, se o perito compareceu à empresa, ouviu informantes, e se as questões fáticas versadas no laudo não foram infirmadas por outra prova, eu acolho o laudo e mantenho a condenação ao adicional por insalubridade em grau máximo. Desembargador Lucas, o segundo votante. Da mesma forma que a relatora, eu também fiquei um pouco em dúvida em relação a esse adicional de insalubridade em grau máximo, mas a perícia deixou bem clara que teve um período que ela trabalhou nesse setor de isolamento, né? E nesse setor de isolamento eram tratadas as pessoas portadoras de doença infecto-contagiosa. Então, acho que ele fez bem a classificação na segunda ANR, que define os níveis da insalubridade para esse pessoal da enfermagem. E quando ela trabalhava como enfermeira mesmo, né, como atendente, diretamente com os pacientes, e foi limitada a esse período, eu entendi que foi uma condenação correta frente às provas produzidas nesses autos, e estou acompanhando a relatora. Desembargador Sebastião Geraldo, terceiro Também votante. de acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado foi proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Bom, seguindo a pauta da doutora Maristela, nós temos agora o processo número 17, cujo advogado inscrito e presente é a doutora Ana Amélia Muniz da Silva Zuquim, que fala pela recorrente reclamada. O processo 17... É da pauta física? Da pauta do PJR? Não, PJR. Ah, engraçado que ele não está aqui. Não, eu tinha... Vou entrar aqui. É o 10678. 10678? Não, está na pauta da doutora Maristela mesmo. Só não sei que... 10678? É esse processo... Instituto Cristão do Caiçara e Crislene. Então, deixamos este. Não é esse? Deixamos e vamos ao número 20. Da pauta da doutora Maristela, uma inscrição feita pouco antes do início da sessão, doutor Jorge Augusto Pires Geraldo Silva. O processo em questão
número 20, vamos encontrá-lo aqui, porque ele também está... Você não estava na pauta da semana passada? 20 Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa e Roberta Ferreira. Foi o julgamento de uma cautelar inominada para atribuir. Pois é, mas nós adiamos por quê? Eu não estou me lembrando. Acho que alguém pediu vista, não? A senhora fala esse 20? Esse é o recurso ordinário na pauta da Copasa. Da Copasa. Aquela moça que trabalhava 4 horas, não é esse caso? Exato. Eu não estou me lembrando, parece que eu já tinha lido a conclusão. Semana passada nós julgamos ao cautelar. A cautelar. Um outro Hoje processo. É o recurso ordinário. Hoje é o processo principal, um recurso ordinário. Nossa, eu vou pedir desculpa, porque na hora que eu fui conferir esse voto aqui, eu achei que era cautelar. Falei, esse aqui eu já conferi e lancei ele no PJE. Eu me confundi. Eu li na minutas PJE, olhei o voto, conferi a minuta do voto e lancei e falei, eu já vi. Mas esse é o RO. Doutor, só me desculpa. Eu lancei achando que era cautelar, que já tinha sido conferida. Sim. O voto está aqui, doutor Marcelo. O quê? O voto da senhora, o Não, RO está aqui. Não, a hora que eu li, agora que eu estou lembrando, eu falei, gente, esse voto aqui já estava na pauta, eu coloquei conferido, mas esse aqui é o RO. Pois é, Mas isso. eu estava imaginando que era cautelar, liberei ele pensando que era cautelar. Ah, entendi. Falei, essa cautelar eu já conferi. Então, Vossa Excelência quer retirar de pauta ou adiar? Aí eu vou retirar de pauta. Retirar de pauta? Nossa, agora que eu estou vendo. Então, o voto foi retirado de pauta pela eminente relatora, retirado de pauta, e quando ele retornar à pauta, o ilustre advogado vai ser intimado de novo. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Bom, então nós vamos agora à sessão do Dr. Lucas, que é de 9 e 19, porque nós ainda temos um processo da sessão da doutora Maristela, mas o Dr. Bozon ainda não veio das outras turmas. Não nos deu o prazer da sua presença ainda. Vamos lá. Então, na sessão do Dr. Lucas, de 9 e 19, o primeiro é o número 8. Desculpa. A doutora Gabriela fará sustentação oral ou apenas assistirá? Então, o número 8 tem a doutora Gabriela para fazer sustentação oral. Este feito, cuja tela não abriu, é o número 10.359/48/2015. Agora sim. Recorrente Leonardo Queiroz Veloso, recorrido Claro S.A. Eminente desembargador relator com a palavra para anunciar sua proposta de voto. Eu conhecendo do recurso e no mérito negando provimento ao apelo. A ilustre advogado fala pela reclamada? Aguardar o primeiro voto divergente? Desembargador Sebastião? Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Doutora, eu tô com sorte hoje, hein? Não é? Próximo. Seguindo 100% na pauta... de aproveitamento. 100%. Coisa rara, né, doutor? O Retiro que eu falei, Joga na então. Mega Sena acumulada, viu? Bom dia, doutor. Próximo. Número 3, da 3, pauta do Paulo. Dr. Lucas. Tem o Dr. Felipe Barbosa Freitas como advogado inscrito e presente, fala pela recorrente e reclamada. É o processo 10.231/82/2015. O 3. É engraçado, doutor. Eu acho o 3 aqui é Rita de Cássia Rosa Isso. e Unimed, não é isso? Isso. Só que no 3 aqui o meu está mostrando 10.245. Será que eu estou na pauta, doutora 10.231, deve estar na Maristela? pauta errada. Estou Nós estamos na pauta do errada, Dr. pode ser. Tá bom. Lucas 919. Vamos aqui. O eminente desembargador relator, quando possível, pode anunciar, por favor, sua Eu conheço proposta de dos voto. recursos, no mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos morais, ficando prejudicado o recurso do reclamante. Nesse aspecto, nego provimento ao recurso da reclamante. Altero o valor da condenação para R$11 mil, custas pela reclamada no importe de R$220. O ilustre procurador fala pela... Reclamada, recorrente. Reclamante. Doutor, tem a palavra, doutor. Com base no voto do eminente desembargador relator, primeiramente, bom dia, eminentes senhores desembargadores, aqui do segundo da turma. Bom dia também ao ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, demais aqui presentes. No caso, com base, provavelmente, na fundamentação invalidando o testemunho da depoente ouvida a rogo da reclamante no processo,
senhorita Juliana Ribeiro, cinge-se também atentar para o fato de que, em razão da incongruência das jornadas entre a depoente e a reclamante, verifica-se também que o testemunho da depoente no que se diz no tocante ao intervalo entre a jornada também não deveria ser apreciado com base no que por ela é informado em razão da ausência do intervalo entre a jornada efetivamente usufruído pela reclamante. No caso, seria apenas utilizar também o mesmo fundamento de invalidação do testemunho da senhorita Juliana para apreciação também do recurso da hora reclamada no tocante ao intervalo entre a jornada. Seria simplesmente isso. Não vou nem aqui tomar mais tempo em razão da celeridade, mas simplesmente tomando como fundamento também o próprio testemunho da senhorita Juliana, o qual foi devidamente analisado pelo ilustre desembargador relator e demais aqui presentes. No caso, é o que se requer, senhores. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu estou pedindo para manter o voto como foi proposto, porque eu estou entendendo aqui que foi uma análise da prova. A análise da prova feita em primeira instância foi a melhor possível, tendo em vista os depoimentos prestados e os documentos apresentados. Realmente, em relação aos intervalos, eles estavam pré-assinalados, mas a testemunha, realmente, de uma forma mais segura, tendo em vista a valoração dada em primeira instância, entendeu que havia o gozo só parcial desse intervalo. Então, a condenação se limitou a esse aspecto. Então, estou mantendo o voto como proposto. Desembargador Sebastião, segundo votante. Tanto a Juliana quanto a Marçal, duas testemunhas de cada reclamante, confirmaram que o intervalo era menor e a empresa não ouviu testemunhas. Estou de acordo. Eu também, pelas mesmas razões, estou inteiramente de acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Sim, agora nós achamos a doutora Ana Amélia. É o 17 da pauta do doutor Lucas, processo 10.630, 70/2015. Doutora Ana Amélia Muniz da Silva Zuquim fará sustentação oral. Que número que é? 17. 17. Eminente relator, com a palavra para anunciar sua proposta de voto. Doutor Lucas, só, por favor, o 17 é o 10.678, não é isso? Não, 10.630. 10.630, ABC artefatos. Que é a pauta do doutor Lucas. Pois é, mas eu estou exatamente... 17... 17... Obrigado. 17, 10.624, não é isso? Lúcia Helena de Oliveira. Não, doutor. Também não? 10.630. 17? ABC. 10.630, tem razão. É Paulo Sérgio Silva Ottoni e Paulo Sérgio. Recorrente é Paulo Sérgio. Recorrente ABC Artefato de Borracha. É isso, né, doutor Lucas? Com a palavra, eminente relator. Minha proposta de voto. Estou conhecendo dos recursos no mérito do provimento parcial do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo no período de 14 de junho de 2010 a 31 de março de 2013, bem como os reflexos em aviso, 13º, FGTS, 40% do FGTS, como se apurar em liquidação de sentença. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento de diferenças do PLR. Estou fazendo a declaração das parcelas indenizatórias e elevando o valor arbitrado da condenação para R$ 7.000, com custas no importe de R$ 140. A ilustre advogada fala pelo reclamante? Pela EBC, isso. Pela reclamada? É. A senhora tem a palavra, doutora. Desembargadores, bom dia. Bom dia. Quanto à questão da PLR, já não preciso mais falar. E vou só acrescentar aqui a questão do prêmio assiduidade, que o reitor
procedente em primeira instância, porque não foi comprovado, através de atestados médicos, dos anos de 2013 e 2014, a ausência por mais de 3 dias do reclamante ao trabalho. Contudo, a reclamada apresentou os cartões de pontos dos anos de 2013 e 2014 nos autos, onde consta que no ano de 2013 o reclamante se ausentou por 19 vezes através de atestado médico. No cartão de ponto tem escrito o atestado médico, né, até citei os dias no recurso, e também no ano de 2014 ele apresentou 20 atestados médicos, conforme também constam nos cartões de ponto, sobre a rúbrica atestado médico. E na CCT informa que perde o direito da assiduidade àqueles que se ausentarem por mais de 3 anos no período aquisitivo, mesmo que seja com a comprovação de atestados médicos. Obrigada. Eminente relator. Senhor presidente, em relação a esse ponto, eu entendi que as faltas abonadas por atestado, elas não seriam consideradas para o pagamento da gratificação de assiduidade. Eu estou citando aqui a cláusula 6ª das normas coletivas, assegura o recebimento da gratificação durante o período que não tiver mais de 3 faltas. Parágrafo 2º dessa cláusula dispõe que não serão consideradas faltas para os fins previstos nessa cláusula as seguintes ausências de trabalho: as abonadas nessa convenção coletiva, enumeradas no artigo 473, por motivo de acidente de trabalho, desde que o afastamento entendendo que as ausências abonadas por atestado médico estão compreendidos aí nessa exceção. Então é nesse sentido que eu estava dando provimento, negando provimento ao recurso da reclamada e mantendo essa condenação à gratificação de assiduidade. Eu peço vênia para manter o voto nesse sentido. Perfeitamente. Desembargador Sebastião Geraldo, o segundo votante. Senhor presidente, essa é uma cláusula que tem surgido em algumas convenções e eu, data vênia, entendo que essa cláusula ela é ilegal. Porque, vejam, digamos que esteja lá realmente previsto que, ainda que seja a falta justificada, está ausente a PLR. Isso fere o direito à saúde, está incentivando um fenômeno estudado recentemente, que é o tal do presenteísmo. A pessoa não se ausenta, força estar presente, mesmo doente, qualquer jeito, com receio de perder a gratificação. Eu acho que o direito à saúde, a garantia constitucional, está acima dessa circunstância. Então, pelo fundamento do relator, sim, ainda que não tivesse essa exclusão, parece que a cláusula prevê que, ainda que seja abonada, perde a PLR? A PLR não, a gratificação de assiduidade. Pois eu acho que nessa situação, qual que é o objetivo da cláusula? É forçar a pessoa a trabalhar doente. No fundo, o motivo é esse, né? Olha, mesmo doente você deve trabalhar, mas isso está ferindo um direito maior, que é o direito à saúde. Eu entendo que essa cláusula viola uma garantia superior e eu acho que ninguém deve ser forçado para receber adicional, forçar o tal do presenteísmo, que é um assunto bastante estudado hoje. Eu acompanho e até sugiro que faça uma ementa nesse sentido, porque o assunto é tão significativo que merece essa abordagem. Mas eu sou o terceiro votante, eu acho aqui, doutor Sebastião, que a própria cláusula da convenção, ela já é nesse sentido, porque ela acolhe o atestado médico. Mas eu entendi. Ela não é expressa em fazer a exceção das faltas justificadas por atestado médico. Mas a decisão de Vossa Excelência é exatamente nesse sentido. Tem o ID da cláusula? Tem o ID dessa cláusula, que esse assunto é interessante. Vamos abrir o ID dele. Eu tenho o ID aqui, o CB8, esse computador aqui que é ruim demais. Eu tenho ela transcrita. Não, Vossa Excelência aqui. Transcreveu aqui, está transcrita a cláusula. Eu só não estou tendo a visão se ela Eu tenho ela aqui. Você poderia ler, por favor? Cláusula 6ª, gratificação à assiduidade. Ao empregado que, durante o período aquisitivo de férias, não tiver mais de 3 faltas ao serviço, quando retornar do gozo de férias, será paga uma gratificação no seguinte valor e condições. Parágrafo 1º. Gratificação será no valor correspondente a 1/5 do valor do salário nominal mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do empregado e não poderá superar o valor de 418,14. Parágrafo 2º. Não serão consideradas faltas para os fins previstos nessa cláusula as seguintes ausências ao trabalho. 1.
as abonadas nessa convenção coletiva, 2, as enumeradas no artigo 473 da CLT, e 3, por motivo de acidente do trabalho, desde que o afastamento dentro do período aquisitivo seja inferior a 6 meses. Então está contrário que Vossa Senhoria sustentou. Não. Se ela faz a exceção, aí... Até porque o juiz de primeira instância considerou o ano de 2015 os atestados que a gente apresentou. Ele só deu dos outros anos porque a gente não teria apresentado os atestados médicos. Ela permite, inclusive, 3 faltas. Pois é, então... Não Sem justificativa. Não, porque eu tenho notícia que essa cláusula tem sido colocada em algumas situações, mas parece que aqui nem é o caso, então. Porque não, porque ela não tem a exceção prevista na cláusula. Exceção expressa. Expressamente a questão dos atestados médicos. Mas eu acho que nem precisa, porque ninguém, né? Vai ser considerada uma exceção. Tem cláusula incentivada, porque a cláusula parte do seguinte pressuposto: olha, algumas pessoas, entre aspas, forçam o atestado para não trabalhar. Mas nós não podemos presumir a falta de caráter. Isso pode acontecer também, não estou dizendo que não aconteça, claro. Sim, é verdade. Agora, mas caso foi justa causa, é outra coisa, não é? Sim. Não é você presumir que foi. O país está passando por uma restauração ética e aí, seja para empregado ou patrão, sim. Agora, tem ocorrido essa cláusula em algumas convenções, mesmo cláusulas justificadas, o que eu, data venda, acho um equívoco. Mas se não é o caso aqui, então eu acompanho o relator tal e qual. Eu também estou acompanhando. Eu só estava sugerindo ao eminente relator permitir a apresentação dos recibos do adicional de salubridade na fase de liquidação, porque o juiz deferiu porque não tinha recibo. Então, sim, senhor. Eu já tinha feito, inclusive, análise dos meses. Achei que não seria necessário, porque os meses em que tem os cartões foram expressamente considerados na sentença. Mas, mesmo assim, eu fiz aqui, pus mais um parágrafo e coloquei o último parágrafo desse item, que é para se evitar enriquecimento ilícito. A douta maioria entendeu como mais correto que em liquidação possam as partes, aí não só a empresa não, possam as partes apresentar os recibos salariais do período 14 de junho de 2010 a 31 de março de 2013, limitando-se a condenação. Então, apenas aos meses em que não houve o pagamento da parcela ou que o pagamento foi em grau inferior ao devido. Como se apurar? Aí eu achei que fica sem dúvida... Como se apurar em liquidação de sentença. Eu já tinha concordado com Vossa Excelência, nem ia divergir, não, mas eu acho que isso aí é bom, porque se tiver pago, não paga mais. Se não tiver, né? Então, não tem prejuízo. Senhor presidente, só para finalizar, no recurso, olha o que ela colocou no recurso. A recorrente sustenta que a norma coletiva, a estipular a gratificação de Estado, é claro, exigir a ausência de falta, ainda que justificada, até mesmo para o atestado médico. Mas no aí recurso, assim. porque são 3, limitada a 3. E ele faltou mais de 3 no ano de 2013 e 2014. Até porque não está incluído porque não está expressamente previsto na carta. Até que o juiz de primeiro grau entendeu dessa forma em 2015. A gente apresentou os atestados, ele não condenou a gente ao pagamento. Mas eu acho que aí o caso, se a falta é justificada, nem tem que ser considerada, né? Porque a lei então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Bom dia. Esse é o 17, né? Isso. 17. Ainda tem sustentação? Precisamos voltar à pauta física. Excelências, por favor, ao papel. Nós temos um pedido para assistir ao julgamento, feito pela doutora Luísa. Trata-se do processo número 8 da pauta física. O processo número 8 tem como relator o doutor Sebastião. É o 1312-2014-072-03-001. Oi. Como esse não estava escrito, eu preciso localizar aqui. Só um momentinho. Esse foi daqueles que deu para a anotação. Vossa Excelência, precisar, está na mão aqui. Tem aí? Se precisar. Não. Então, não. Assim, Hélio Cardoso e Ligas Alumínio S.A., Liasa, né? A minha proposta de voto é conhecer do recurso. No mérito, estou provendo para deferir o adicional de periculosidade no percentual de 30% do salário base do reclamante por todo o período prescrito, acrescidos os reflexos na forma do pedido, em férias, gratificação de Natal, fundo garantia mais 40%, e pré-indenizado. Estou indicando a natureza das parcelas e a reclamada ficará responsável pelo pagamento dos honorários no valor de R$ 1.500 e as custas ficam a cargo da reclamada
importe de R$ 400, calculado sobre 20 mil, valor arbitrado à condenação. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência votou, me empresta o voto. É, agora. que essa questão de É só assistir, né? O senhor tem divergência? Aqui, doutor Sebastião, eu tenho divergência só no ponto que eu entendo que a troca de cilindro GLP, que o operador de empilhadeira não dou adicional de insalubridade, de periculosidade nesse caso, porque eu entendo que se fosse assim, as donas de casas todas também teriam que ganhar. Então, nesse caso, eu divirjo nesse ponto. Colho o voto terceiro votante, desembargadora Maristela. Eu sempre entendi que abastecimento de operador de empilhadeira gera... Parece que ele também adentrava na área de risco, né? Tem esse detalhe. Então, ele, além dele abastecer a empilhadeira com gás GLP, que é um gás grande, que é um recipiente grande, ele adentrava na área de risco. Eu acompanho, seu relator. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o revisor que negava provimento. O resultado fica proclamado. Bom dia.